Boa noite, irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Estamos muito felizes por vocês celebrarem connosco e por podermos ter esta possibilidade de estarmos assim todos juntos. Vamos começar por orar então. Deus Pai, nós te agradecemos por mais este dia, esta semana que tu nos deste, Senhor, e oramos para que nesta hora, na vida de qualquer um, Pai, tu te possas manifestar, Senhor, enquanto cantamos, Senhor, enquanto ouvimos a tua palavra, Senhor. Nós possamos saber que ela é o nosso alimento, Pai, e é o alimento que nós devemos buscar diariamente, Senhor, para que possamos estar saciados, Senhor, e sabermos que dela precisamos para continuarmos a viver, para continuarmos a nossa caminhada, Senhor. Não queremos ser filhos famintos, Senhor, que tenham fome, Senhor, mas queremos ser filhos que se chegam ao pé do Pai, Senhor, e comem da comida que Ele lhes dá, Senhor. Então que nós possamos buscar assim a Tua Palavra, Senhor, aquilo que ela tem para nós, para que nos possamos alimentar, Senhor. E nós possamos assim crescer fortes, Senhor, unidos em unidade, Senhor, e que a Tua Palavra seja a nossa guia, Senhor, a guia para a nossa vida, Senhor. Então nós assim oramos, Pai, sabendo que trocamos todas as coisas por um momento na Tua presença, Senhor, trocamos todas as coisas, Senhor, pelo Teu gozo, Senhor. Então nós queremos cantar assim com o nosso coração, Senhor, e com tudo aquilo que temos em nós, nós rendemos louvores a Ti, Pai. E oramos em nome de Jesus e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar que trocamos a vergonha, amém? Toda a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco o pesar
Nós queremos no conforto que podemos ter em Ti, Senhor. Queremos na paz, Senhor. Só Tu nos podes dar, Deus. E é isso que eu te peço nesta noite, Senhor. Que Tu possas trazer a paz e o conforto, Senhor, a quem precisa, Deus. Que Tu possas trazer a confirmação, Senhor, de que Tu estarás sempre lá por nós, Pai. De que mesmo que nós não estejamos a sentir, Deus, que nós não tenhamos a plena consciência de que Tu estás lá por nós, Deus. Que essa confirmação possa vir às nossas vidas, Deus. Pai, que nós não possamos viver em mornidão, Senhor. Que tudo aquilo que nós façamos, Senhor, seja convicto, seja sério, Deus. Que nós possamos fazer tudo no mais íntimo dos nossos corações, Senhor. E que façamos tudo para a Tua glória, Senhor. Tudo para a glória, Senhor, que Tu és digno, Pai. Porque realmente não há ninguém como Tu. Amém, Senhor. Jesus, Pai, te agradecemos por tudo, Deus.
desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. A ti. Somente a ti. Somente a ti. A ti. Meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. Vamos prosseguir para a palavra do Senhor, amém, irmãos? Possamos ouvir e ser conscientes de que Deus quer falar connosco em todas as oportunidades, e então nós possamos louvá-lo com a nossa atenção também e com o nosso foco naquilo que a sua palavra tem para nós. Boa noite. Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Bem-vindos. Já louvámos a Deus e vamos ter a oportunidade agora de partilhar uma palavra que o pastor Nicolas me pediu para trazer esta noite. Como habitualmente às sextas-feiras, temos o nosso culto online através do Facebook da nossa igreja, IVAD, e também via YouTube, que nos permite estar em contato com todos os irmãos lá em casa e permite-nos passar a mensagem do Evangelho ao mesmo tempo que celebramos, louvamos e exaltamos o Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Queria orar em primeiro lugar, dar graças a Deus pela forma como Ele tem verdadeiramente abençoado as nossas vidas, os nossos lares, e pedir ao Espírito Santo de Deus que coloque as palavras certas na minha boca para que, ao falar, não sejam as minhas, mas as suas palavras que possam verdadeiramente edificar o teu povo esta noite neste lugar. Em nome de Jesus, eu desde já te agradeço, Senhor. Amém. Eu gostaria hoje de partilhar convosco uma pequena palavra baseado em 3 verbos: estar, permanecer e frutificar. Estar indica um estado, indica uma condição, enquanto permanecer significa viver, continuar ou ficar, persistir. Frutificar, toda a gente sabe, implica dar fruto. Eu vou utilizar hoje uma palavra para partilhar convosco que está em João no capítulo 15. E o Evangelho de João, como todos sabem, é um Evangelho especial. Ao contrário dos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, este é o Evangelho que privilegia Jesus como Filho de Deus. E Jesus, neste Evangelho, afirma por 7 vezes a sua divindade. Ele diz por 7 vezes, eu sou. Ele diz, por exemplo, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, na última afirmação do eu sou, ele declara, eu sou a videira verdadeira. E esse trecho
Está em João 15, logo no versículo 1. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que às vezes podemos perguntar, mas porquê é que Jesus, no fundo, utilizou a figura de uma videira nesta alegoria? A alegoria, portanto, é uma apresentação de um pensamento ou de uma ideia sob a forma figurada. Jesus vai utilizar uma figura para expressar uma ideia ou um pensamento que ele tem. Neste caso, ele vai apresentar 3 figuras, uma videira, um agricultor e os ramos, para explicar e para nos mostrar a nós, os seus discípulos, uma verdade espiritual. E porquê é que Jesus utilizou uma figueira? Ele poderia ter usado uma bananeira, poderia ter usado uma oliveira, poderia ter usado uma figueira, mas Jesus utilizou uma videira. Porquê? Eu creio que Jesus utilizou uma videira porque este termo, videira, era familiar aos seus discípulos. Os seus discípulos eram judeus e os seus discípulos sabiam que outrora o povo de Israel era considerado como videira de Deus. Se formos um pouco atrás, a Isaías, no capítulo 5, nos versículos 1 a 7, o profeta Isaías fala-nos sobre isso. E ele diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vida, e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Israel foi considerado outrora vinha do Senhor, videira do Senhor, plantação no Senhor. Deus tirou um povo da escravidão do Egito, onde foi escravo durante 400 anos, debaixo de um jugo severo, e os transportou para uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, para os fazer frutificar, para que eles manifestassem a glória do seu Deus, a glória do seu soberano, a glória do seu Senhor. E nós sabemos, por tudo aquilo que já lemos aqui atrás, em Isaías, no capítulo 5, que Israel, enquanto povo, falhou no propósito que Deus tinha para eles. Estes versículos de Isaías 5 prenunciavam a queda de Jerusalém e a própria queda do reino de Judá, que iria acontecer por volta do ano 586 antes de Cristo. Jesus veio. Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível, veio e está a dar, depois de instituir a ceia, está a dar as últimas instruções aos seus discípulos.
Nós vemos nos capítulos 14, 15, 16 e 17, Jesus falando aos seus discípulos sobre diversos temas, exortando-os, confortando-os, consolando-os, preparando-os para a sua ida para o Pai, preparando-os para a sua ida, em primeiro lugar, à cruz, preparando-os para eles sentirem que ficarão fisicamente sem a sua presença. E Jesus faz aqui uma analogia entre a videira, entre os ramos e entre o agricultor. E ele diz assim no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Já falámos, houve uma videira que não era verdadeira. Israel falhou em dar fruto. Israel foi cortada da videira verdadeira, ainda que Deus sempre tenha trabalhado com o remanescente. Do povo de Israel sempre ficou um remanescente e ainda hoje Israel, um remanescente de Israel, permanece fiel ao Senhor e continua plantado na videira verdadeira que é Jesus. E, vindo Jesus, ele fez dos judeus e dos gentios, pela sua morte na cruz, um novo povo. E juntou-os, plantou-os, enxertou-os na videira verdadeira. Nós que éramos gentios, hoje, espiritualmente falando, pertencemos. Fomos enxertados na videira verdadeira. E diz Jesus que se Ele é a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. E no versículo 2, diz que todo a vara ou ramo em mim que não dá fruto, atira, o agricultor atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então nós vemos aqui uma advertência que Jesus faz aos seus discípulos. Israel falhou em ser uma nação, um povo frutífero, manifestando a glória do Rei Jesus. E Jesus, pela morte na cruz, trouxe-nos de volta para a sua família. Trouxe-nos, fez-nos povo seu, ovelhas do seu pasto. Tornou-nos nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Então, precisamos saber que, para fazer parte da família de Deus, necessitamos estar firmes na videira verdadeira que é Cristo. Não pertencer a uma denominação, não pertencer a uma religião, não pertencer a nenhuma igreja, mas pertencer a Cristo e permanecer ligado a Cristo, que é a verdadeira videira. Uma outra figura que Jesus vai usar, para além do agricultor, que já vimos, e da videira verdadeira, que é Ele próprio, são os ramos. Os ramos ou as varas que estão ligadas à videira. E existem muitos ramos que estão ligados à videira. Jesus faz uma advertência no versículo 2 e diz que todo ramo ou vara em mim que não dá fruto, o meu Pai atira. Mas Ele limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Temos aqui dois grupos distintos de varas ou de ramos. Ambos estão diante de Cristo, ambos aparentemente vivendo em Cristo. No entanto, há ramos que dão frutos e outros ramos, pelo versículo 2 que vimos, que não dão fruto. E Jesus explica aqui como é que o agricultor trata dos ramos. Aquele que não dá fruto, diz que ele o tira. Aquele que continua dando fruto, ele continua cuidando dele, ele limpa, ele protege e ele vai cuidando dele com um propósito. Qual é? Para que esse ramo continue dando cada vez mais fruto. Diz o Jesus no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho
falado. Jesus está a falar que verdadeiramente aquilo que limpa o cristão, aquilo que limpava os discípulos, aquilo que os fazia permanecer na verdadeira videira que é Jesus, era a palavra que ele vos tinha falado durante os 3 anos e meio do seu ministério, em que os seus discípulos permaneceram junto a ele. Jesus foi-os ensinando, Jesus foi falando, e eles viram como o Mestre vivia, eles viam como o Mestre agia, eles viam como o Mestre orava, e eles tiveram ali um treino intensivo durante os 3 anos e meio de ministério que Jesus teve nesta terra. E Jesus diz que eles, como ramos plantados na videira, já estão limpos. Como é que eles estão limpos? Pela palavra que ele lhes tinha falado. E esta é a forma, meus queridos, como Deus trabalha conosco, limpando cada vez mais para que possamos dar fruto. Reparem aqui no versículo 2, na parte final, que Jesus diz que o Pai limpa o ramo para que dê mais fruto. Fruto aqui está no singular, não são frutos. Está no masculino, não está no feminino. Não é fruta. Não é fruta, nem são frutos. É fruto. No singular. E já vamos ver o fruto. Que fruto é este que Jesus deseja que nós possamos produzir? Diz Jesus no versículo 4: permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E no versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Analisando estes versículos, meus queridos, começamos a ver aquilo que Jesus pretende. Qual o objetivo? E o objetivo é mais do que estar, porque eu hoje posso estar e amanhã posso não estar. É permanecer, é ficar, é habitar, é persistir. Permanecer ligado à videira verdadeira que é Jesus. Porque é esta ligação que me permite ser limpo pela sua palavra. Como sabem, os ramos alimentam-se da seiva que vem das raízes e passam pelo tronco. Sem essa seiva, os ramos são estéreis. Nada produzem. Ficam secos. E no versículo 6, Jesus diz para os seus discípulos: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu não quero aqui de forma alguma criar algum receio em cada um de vós, meus queridos. Quero apenas enfatizar a parte positiva, aquilo para o qual Jesus chama a atenção nos versículos 4 e 5. A necessidade de nós permanecermos ligados à videira verdadeira. Como é que, no fundo, o agricultor trata a videira? Para além de todos aqueles químicos que ele periodicamente coloca na videira para que os diversos bichos não entrem nas videiras, ele usa algo. Ele usa uma tesoura de podar. A poda é a operação através do qual o agricultor cuida dos ramos da videira. Procura limpar todos os ramos da videira, tirar todas as folhas, tudo aquilo que está a impedir verdadeiramente que o ramo dê fruto. E ele usa uma tesoura de podar. E assim nós podemos figurar, utilizar esta tesoura do agricultor como a palavra. É a palavra em nós.
É a palavra em nós que verdadeiramente nos poda. É a palavra em nós que verdadeiramente nos purifica. É a palavra em nós que verdadeiramente faz com que nós possamos atingir o propósito para o qual Deus nos criou. Esta é a palavra que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, no versículo 2, diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que possamos saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque sem esta renovação do entendimento, meus queridos, nós continuamos sujeitos aos ataques. Somos carentes carnais, não sabemos qual a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida e somos alvos fáceis de inimigos que apenas querem roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio, a videira verdadeira veio para dar vida e vida em abundância. E se tu e eu permanecermos junto à videira verdadeira, como ramos frutíferos, nós, pela seiva que vem desde o tronco e se espalha pelos ramos, nós vamos produzir fruto que agrada a Deus. Porque esta palavra em nós que verdadeiramente faz com que a nossa vida possa ser transformada. Muitos de nós pensarão assim, mas o que é que eu terei que fazer para dar muito fruto? Será que eu tenho de ser muito ativo na igreja? Será que eu tenho de fazer muitas coisas para agradar a Deus? Não, meus queridos. Jesus é claro. Diz isto claramente. Na parte final do versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Então o que é que nós poderemos dizer? O fundamental, aquilo que verdadeiramente é importante para nós, para mim e para ti, é permanecer ligado na videira verdadeira. Esta palavra vai nos instruir, a tesoura do agricultor, que nos vai moldar, que nos vai instruir, que nos vai capacitar, que nos vai fazer com que renovemos o nosso entendimento, que nos vai fazer com que conheçamos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Só se consegue quando estamos ligados na videira verdadeira. E diz Jesus no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E muitas vezes nós, meus queridos, ficamos um pouco perplexos porque oramos. E oramos muitas vezes e nada acontece nas nossas vidas. E não sabemos o porquê. E Jesus dá aqui uma pista para nós. Ele diz, se nós permanecermos nele, se nós tivermos uma íntima comunhão com ele, se nós estivermos ligados a ele, e as palavras dele estiverem em nós, e as suas palavras estiverem em nós, nós pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Isto significa, meus amados, que se nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, precisamos estar em Cristo. Precisamos permanecer em Cristo, porque permanecendo em Cristo e as suas palavras permanecendo em nós, sabemos que estamos dentro da sua vontade, sabemos que conhecemos a sua vontade e se sabemos que conhecemos a sua vontade, pedimos sempre algo que sabemos que está de acordo com a sua vontade. E tudo aquilo, Ele promete, que está dentro da sua vontade, tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, o Pai nos vai conceder. Amém? Versículo 3 e 4, vou voltar ainda. Precisamos ficar firmes na videira
verdadeira. Porque a limpeza vai ser feita pela palavra, mas a firmeza que nós vamos ter vai nos ser concedida pela videira. Esta constância, esta firmeza, esta abundância. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Aleluia. Nisto, diz Jesus no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O frutificar na vida espiritual, meus amigos, meus irmãos, não é obra do acaso. É uma decisão, é um projeto, é uma construção. Não acontece por acidente. Nós decidimos, porque nós temos o poder de decidir, porque nós fomos criados com livre-arbítrio. Temos o poder de decidir, temos o poder de escolher estarmos ligados e sermos limpos, ou deixarmos de estar ligado e sermos lançados fora da videira. Eu quero permanecer na videira. Eu quero continuar a ser limpo. A limpeza, muitas vezes, que o agricultor, que é o pai, nos faz com a sua tesoura, que é a palavra, nem sempre nos agrada. Muitas vezes não agrada quando nós somos corrigidos. Muitas vezes não agrada quando Deus nos fala aquilo que nós não queremos ouvir. Mas aquilo que nós devemos ouvir é aquilo que nós precisamos de ouvir, meus amados. É uma decisão nossa dar fruto ou não dar. Jesus diz que se é condicional. Se vós estiverdes em mim, se é uma condição para algo. Se nós estivermos nele, se as suas palavras estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Mas eu não consigo, dirão alguns, eu não consigo produzir esse fruto, porque sou uma pessoa, eu sei que tenho umas tendências um pouco arrogantes, sou muito impetuosa, muito angustiada, muito irritada, muito aborrecida. Muitos poderão dizer isto, meus queridos, mas cabe a nós escolher. Porque podemos deixar de ser tudo isso. E todos estes ramos que, no fundo, conseguem fazer todas estas coisas, são aqueles sinónimos de crentes que são regidos pela carne, não pelo Espírito de Deus. São aqueles crentes que me fazem lembrar tipo Gabriela. Sabem que Gabriela foi uma telenovela que apareceu em Portugal em 1974, creio eu. Foi a primeira telenovela aparecida em Portugal. Era uma telenovela brasileira e chamava-se exatamente Gabriela. E a canção, isto para muitos não conhecem, mas eu vou recordar, a canção do início da telenovela dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Quero dizer-vos, meus queridos, que nós não temos que ser sempre assim. Nós podemos mudar. E está nas nossas mãos mudar. Nós temos que decidir aquilo que queremos fazer. Ou sermos dirigidos pela nossa carne, ou sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Quando Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
a condição de ser muito discípulo de Jesus. É o que está atrás. Ele diz, aquele que dá fruto, esse é o meu discípulo. Não temos que ser muito ativos. Não temos que andar num ativismo desenfreado. Não temos que andar a correr. Participar de muita coisa. Temos que dar fruto. E o que é o fruto, meus queridos? E com isto quero terminar. O fruto é a manifestação do caráter de Cristo nas nossas vidas. O fruto não é o da carne, mas é o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 23, 22 e 23, e que eu gostaria de ler para cada um de vós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E no versículo 23, contra estas coisas não há lei. Existem por vezes problemas na nossa vida. Situações que nos fazem desviar um pouco a nossa atenção para coisas que verdadeiramente parecem importantes e que roubam a importância fundamental que a palavra deve ter em nós. Muitas vezes a palavra passa de raspão e não impacta a nossa vida. Lembram-se da parábola do semeador? Se formos a Mateus 13, Jesus vai explicar aos seus discípulos, porque eles também não entenderam, eles ouviram e não entenderam, a parábola do semeador. E Jesus diz para os seus discípulos, se vocês não entendem esta palavra, vocês não vão entender mais nenhuma parábola. Se não entendem esta, não entendem mais nenhuma. E ele passa a explicar. Recordam-se de quantos tipos de solo o semeador semeou? 10 tipos de solo? 8 tipos de solo? 12 tipos de solo? Vou ajudá-los. Foram 4 tipos de solo. E em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 18, Jesus diz agora apenas para os seus discípulos: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, um tipo de solo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Outro tipo de solo, o segundo. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Terceiro tipo de solo é o que vai a seguir. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por último, quarto tipo de solo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um fruto produz 100, outros 60 e outros 30. Meus amados, esta é a parábola mais importante que Jesus contou. Se não entendermos esta, não entenderemos nenhuma. A verdade espiritual contida nesta palavra é que nós podemos estar despertos. Precisamos estar despertos para aquilo que Deus nos quer falar. Precisamos estar despertos para aquilo que Deus nos fala. Precisamos estar despertos e com os ouvidos bem abertos para aquilo que verdadeiramente Deus nos quer transmitir a toda a hora. Seja pela leitura da sua palavra, seja pela meditação desta mesma palavra, seja
pelos muitos e muitas pessoas que nos falam diretamente ao nosso coração. Precisamos saber que tipo de solo nós temos. Será que temos aquele tipo de solo, o primeiro tipo de solo, que Jesus diz que foi semeado no caminho? Será que é o segundo, mas que não tem raiz? Será que é o terceiro, em que a palavra fica sufocada pelos espinhos? Ou será que verdadeiramente nós pertencemos àquele quarto tipo de solo, em que a palavra vem e é recebida, é apreendida e é colocada em prática nas nossas vidas? Porque, em boa verdade, não podemos receber apenas a palavra. Não podemos ser apenas ouvintes, esquece disso, mas temos que ser fazedores, cumpridores dessa mesma palavra. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz que Deus, nele, em Cristo, nos fez, vou ler, peço desculpa, nos elegeu, Deus em Cristo nos elegeu desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, meus queridos, o que eu vos quero dizer é que se vós fomos feitos nele, precisamos ser parecidos com ele. E esta é a mensagem. Esta é a mensagem que verdadeiramente Jesus quis transmitir através daquela alegoria, daquela parábola entre a videira e os ramos. Precisamos estar juntos à videira. Precisamos estar ligados à videira, porque da videira é que vem a seiva. Do tronco é que vem a seiva, através do qual os ramos são alimentados. Os ramos recebem vida e essa vida é que faz produzir em nós o fruto do Espírito, a manifestação do caráter de Cristo nas nossas vidas. Gostaria de terminar perguntando a mim mesmo e a cada um de vós: se o agricultor vier hoje e procurar colher o fruto do ramo que sou eu e que és tu, o que é que ele irá encontrar? Será que vai encontrar um ramo frutífero? Ou será que ele vai encontrar um ramo infrutífero? Um ramo seco? Se ele for encontrar um ramo frutífero, meus queridos, ele vai se alegrar, certamente, e vai continuar a limpar. Mas não quero desanimá-los de forma alguma, porque se ele for encontrar um ramo que não dê fruto, ele vai ainda, porque ele é misericordioso, porque ele é benigno, ele vai ainda, através da tesoura de podar, ele vai cuidar de ti, ele vai tratar de ti, ele vai fazer com que verdadeiramente tu possas vir a receber, se for essa a tua vontade, a seiva da vida que vem da raiz, que vem pelo tronco, que é Jesus, a videira verdadeira. Glória a Deus. Gostaria de orar. Obrigado, Pai, por este tempo que tivemos na Tua presença. Gostaria de pedir a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, que nos está vivendo neste momento. Pai, abençoa cada um em particular, Senhor. Cada membro da família. Abençoa cada lar, Senhor. Derrama verdadeiramente a Tua paz sobre cada lar que está neste momento assistindo a este culto, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos lembrar os irmãos que no próximo domingo, por ser o primeiro domingo do mês, nós teremos o nosso grande culto de ceia. Todos estão bem-vindos a partir das 10 horas da manhã para celebrar a Deus e para relembrar, mais uma vez, a morte e a ressurreição
do Senhor. Aquela morte que nos deu vida e nos faz estar hoje aqui para uma vez mais celebrar a Deus.